Fala pessoal, e aí, beleza? Estamos aqui na nossa segunda videoaula, tá? Da playlist de equações diferenciais ordinárias. Na aula de hoje a gente vai tratar de soluções de uma equação diferencial, tá? A gente não vai entrar ainda em técnicas de como resolver, fechou? A gente só vai ver características das soluções de uma equação diferencial. Especificamente da equação diferencial ordinária, fechou? Bom, basicamente aqui a gente vai pegar algumas funções que são soluções de uma equação diferencial, substituir essa função na equação diferencial. Se quando a gente fizer esse processo a igualdade, a equação for satisfeita, então aquela função realmente é uma solução da minha equação diferencial, tá? Do contrário, a função que a gente pegou não é solução da equação diferencial. Se a equação não for satisfeita, automaticamente você já conclui isso. Semelhante a uma equação algébrica, onde você está tentando achar um x, né, uma incógnita, a variável. Na equação diferencial, você tem uma função, você tem a equação diferencial, quando você resolve ela, em vez de você encontrar uma variável, você vai encontrar uma função e você quer saber que função é essa, para isso você resolver a equação diferencial. Beleza? Então, vamos para a aula de fato. Beleza, pessoal, vamos lá, estamos aqui, então, e aí de cara a gente já vai ver aqui a primeira definição dessa aula de hoje, né? Seja uma equação diferencial ordinária de enésima ordem, ou seja, de ordem n, uma ordem arbitrária, dessa forma aqui, tá? Que forma é essa? Uma função f maiúsculo, tal que dependa da variável independente da própria função, da sua primeira derivada, segunda, terceira, quarta, quinta, sucessivamente, até sua enésima derivada. Tudo isso igual a zero, tá? Isso aqui não é um produto, tá? Isso aqui quer dizer que a função f maiúsculo depende de tudo que está entre parênteses, perfeito? Primeira característica da solução é o seguinte: se você tem uma solução dessa forma aqui, ó, f minúsculo, que depende de x, y, constantes 1, C2, C3, C4, C5, até a enésima constante, ou seja, n constantes arbitrárias, ou seja, podem assumir valores arbitrários. 1, 2, 3, menos 4, menos 5, enfim. Se você tem uma função que tem essas dependências aqui, lembrando que tudo que está entre parênteses é argumento dessa função f minúsculo igual a zero. Se você tem algo assim, ou dessa forma aqui, ó, y igual a variável independente e as n constantes, você tem uma solução geral para essa equação aqui, ó. O que eu estou querendo dizer? Tanto isso aqui quanto isso aqui são soluções gerais desta equação diferencial ordinária de enésima ordem. Perfeito? Só que beleza, o que define a primeira característica é o seguinte, que como eu disse para vocês, as n constantes são arbitrárias, podem assumir valores arbitrários. Então, se C1 é igual a 1, eu tenho uma solução. Se C1 é igual a 1 e C2 é igual a 0, eu tenho outra solução. Se C1 é igual a 0 e C2 é igual a 1, é outra solução. Se C4 é igual a 3 e C1 é 0, é outra solução. Então, como as constantes são arbitrárias e você acha uma solução geral e deixa em função dessas constantes, eu posso dizer aí que a gente vai ter uma família de soluções. Por quê? Porque a gente vai ter uma infinidade de soluções, né? Uma solução geral. Então eu posso ter várias soluções embutidas nessa solução geral. Perfeito? Justamente por causa da arbitrariedade dessas constantes. Fechou? Então isso aí é uma solução geral. Solução geral. Segunda característica é o seguinte: atribuindo alguns valores particulares a uma ou mais das n constantes arbitrárias da solução geral, teremos a solução particular. Como assim? Você chegou na solução geral e aí a questão ou o problema ele te dá condições tipo assim: y de 0 é igual a 1, y' de 1 é igual a 0.
Quando você aplica essas condições, são chamadas condições iniciais, na sua solução geral, você vai encontrar valores para as constantes. E aí, você pega os valores que você encontrou para as constantes e substitui de volta na sua solução que era geral. Mas como você está atribuindo valores específicos às constantes, a sua solução geral agora é particular desse problema aqui. Do problema que tem essas condições aqui. Perfeito? Então, chegou numa solução geral, você tem constantes arbitrárias. Você vai meio que passar um filtro, que é esse filtro. Esse filtro seriam essas condições que o problema, o comando da questão vai dar. Ou você tem que saber, baseado nos princípios físicos, se for uma situação física, né? Por exemplo, você tem que saber que a velocidade no instante zero é zero, por exemplo. Ou a velocidade no instante 1 segundo é zero. Isso aqui são condições iniciais que você pode aplicar na função da velocidade que você tira de uma equação diferencial de movimento de alguma partícula, tá? Ou de algum corpo. Então, só fazendo paralelo aqui entre isso aqui e a física, tá? Beleza? Então, você pode tirar dessa solução geral uma solução particular dependendo da condição. Terceira característica é o seguinte: toda solução que não pode ser obtida da solução geral através de valores particulares das constantes é denominada solução singular. Perfeito? Então, a solução singular ela vai ser o que vem a ser ela. Você tem uma solução geral e aí não importa os valores que você atribua às constantes, você não vai chegar em uma solução para essa equação. Então, essa solução que você chegou é chamada solução singular. Perfeito? Não é o foco aqui, soluções singulares, tá? Não nos interessa muito nesse curso. A gente vai trabalhar mais com soluções gerais e soluções particulares. Perfeito? Vamos lá para os exemplos. Então, chegando aqui nos exemplos, é o seguinte. Primeiro exemplo aqui, a gente vai ter essa função aqui, y de x é igual aos coeficientes que multiplicam essas exponenciais aí. E está me dizendo aqui que essa função y de x é a solução geral da equação fulaninha de tal aqui, ó. Dessa equação aqui. Isso quer dizer o quê? Que se eu tomo a terceira derivada, se eu tomo a segunda derivada e a primeira derivada e a própria função e substituo tudo isso aqui, né, aqui, respectivamente aqui e aqui, essa igualdade vai ser satisfeita, ou seja, você vai chegar em alguma coisa do tipo 0 igual a 0. Você vai ver que isso aqui é verdade. Essa sentença aqui é verdadeira. Consequentemente, esta função aqui, que tem essa forma, satisfaz essa equação diferencial. Perfeito? Fechou? Tá, e vocês percebam que é uma solução geral, olha, porque está em função das constantes, né? Constantes. Quantas constantes? 3 constantes. Por que 3 constantes? Porque a equação diferencial é de terceira ordem, né? Lembrem que para uma equação diferencial ordinária de enésima ordem, então na solução geral dela eu vou ter n constantes arbitrárias. Se nesse caso a minha equação é de terceira ordem, eu vou ter quantas constantes arbitrárias? 3, tá? Então o número de constantes tem que coincidir, deve ser o mesmo, né, do número da sua equação ordinária. Fechou? Perfeito, vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo aqui está me dizendo que essa função seno de x menos cosseno de x é uma solução particular da equação e segunda derivada mais a própria função igual a zero, tá? Tá me dizendo isso aí. Bom, por que particular? Porque a solução dessa equação aqui é uma combinação linear de senos e cossenos, então é algo do tipo assim, ó. Um C1 cosseno de x mais um C2 seno de x. Só que aí de repente alguém veio aqui e impôs algumas condições. Como assim algumas condições? Tipo isso aqui, ó. Tipo isso aqui. Y para tal valor de x vai me dar tal valor.
Alguém impôs uma condição inicial. Consequentemente dessa condição inicial, quando você soluciona esse problema, você vai achar C1 igual a menos 1 e C2 igual a 1. E aí lembra que eu falei, ó, você pega essas constantes e substitui aqui. Quando você substitui as constantes, vai te dar y de x igual a seno de x menos cosseno de x. Tá vendo? Aqui já não está mais em função de nenhuma constante. Então quer dizer que eu já utilizei condições iniciais para encontrar essas constantes. E agora a minha solução geral não é mais geral, já é uma solução específica para o problema que obedece às condições que foram impostas. Perfeito? Então por isso que aqui eu já tenho uma solução particular. Ok? Terceiro exemplo. Y igual a A é a solução singular da equação y' ao quadrado mais y ao quadrado igual ao quadrado, pois a solução geral é seguinte, você tem essa equação diferencial aqui e ela tem essa solução. Perceba que independente do valor que eu possa supor para essa constante, ou independente da condição que eu imponha, eu nunca vou ter um resultado do tipo y igual a A, né? E perceba também que para qualquer valor de constante que você substitua aqui, tome a derivada e depois substitua aqui, você não vai ter uma solução particular, tá? Então, de nenhum modo você consegue chegar numa solução particular atribuindo valores para constante C. Então, essa aqui é uma solução singular. Espero que tenha ficado claro. Mas não se atentem à solução singular, porque a gente não vai ver isso muito aqui nesse curso. Beleza? E agora a gente chega na parte dos exercícios, tá? Que é a parte mais interessante. Fechou? Seguinte, qual que é o exercício da aula de hoje? O exercício da aula de hoje é verificar se a função dada é solução da respectiva equação diferencial. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar essa função, esta função bem aqui, e aí substituir aqui e ver se essa equação vai ser satisfeita. Beleza? Não tem mistério, tá? Não tem mistério. Vamos lá fazer isso então. Então, aqui eu tenho a primeira derivada e aqui a própria função. O que eu preciso fazer então? Eu preciso tomar a primeira derivada dessa equação aqui. Perfeito? Vamos lá. A primeira derivada dessa equação aqui vai ser C vezes a derivada de e na x, que é o próprio e na x, mais a derivada de e na 2x, né? Aqui a gente tem uma regra da cadeia que vai ficar a derivada do de fora, ou seja, 2e na 2x. Derivada do de fora aplicada no de dentro vezes a derivada do de dentro. Certo? Regra da cadeia. Cheguei nesse resultado aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir y' e y na equação diferencial. Vamos lá. Y' vai ficar c e na x mais 2e na 2x menos y. Quem é y? C e na x mais e na 2x. Isso tem que ser igual a e na 2x, tá? Só que esse menos aqui ele é distribuído pela propriedade distributiva da multiplicação, né? Então isso aqui vai ficar c e na x mais 2e na 2x menos c e na x menos e 2x. Isso tem que ser igual a e 2x. Perfeito. Percebam o seguinte, esses caras aqui vão se anular, né? Uma coisa menos ela mesma dá zero. E se eu tenho 2 lápis menos 1 lápis, isso vai me dar 1 lápis. No caso, 1 vezes e na 2x, que é igual a e na 2x. Né? Então, aí você conclui que e na 2x é igual a e na 2x. Então, ou seja,
a equação diferencial foi satisfeita quando eu usei essa função aqui. Isso quer dizer que esta função aqui é a solução desta equação diferencial. Perfeito? Perfeito. Vamos lá para o segundo exercício. Fechou? Beleza, vamos lá então. Segundo exercício aqui na tela. E aí é o seguinte, esse segundo exercício, ele quer que eu mostre se é ou não, se essa função aqui é ou não solução dessa equação diferencial aqui. Perfeito? Aqui eu tenho primeira derivada e aqui eu tenho segunda derivada. O que a gente vai fazer então? Tomar a primeira derivada e a segunda derivada dessa suposta função solução aqui. Perfeito? Vamos lá. Primeira derivada vai ser derivada de uma constante é zero, mas aqui tem uma regra da cadeia, né? Aliás, tem duas regras da cadeia aqui, né? Vai ficar a derivada da de fora, a de fora no caso o ln, derivada do ln é 1 sobre x. Só que a derivada da de fora aplicada na de dentro, e a de dentro é secante de x mais c2. Então, derivada da de fora aplicada na de dentro, secante de x mais c2, vezes a derivada da de dentro. Quem é a de dentro? Secante de x mais c2. Só que na de dentro tem outra regra da cadeia, tá? Então vai ser tangente de x mais c2 secante de x mais c2 vezes a derivada de dentro. Só que a de dentro agora não é mais secante de x mais c2, é x mais c2. E a derivada da de dentro vai me dar 1. Perfeito? O que acontece? Vai embora, vai me sobrar tangente de x mais c2. Primeira derivada, ok. Vamos para a segunda derivada. Derivada da tangente é secante ao quadrado, derivada de fora nesse caso, né? Aplicada na de dentro, que no caso agora é x mais c2, vezes a derivada da de dentro, que é a derivada de x mais c2. Derivada de x em relação a x é 1 e a derivada de c2 é 0, então aqui vai me resultar 1. Isso aqui resulta secante ao quadrado de x mais c2. Perfeito. Tenho a primeira derivada, tenho a segunda derivada. Vamos substituir na equação diferencial, que é segunda derivada, secante quadrado de x mais c2 mais, ou é menos a primeira derivada ao quadrado. Quem é a primeira derivada? Tangente aqui de x mais c2 vai ser tangente ao quadrado de x mais c2, tá? Isso tudo igual a 1. Beleza, vamos lá. Como é que a gente resolve isso aqui? Vamos desmembrar isso aqui em senos e cossenos, tá? Secante, você vai ter que lembrar que secante de x é 1 sobre cosseno de x, perfeito? Então isso aqui é 1 sobre cosseno quadrado de x mais c2 menos tangente é seno ao quadrado de x mais c2 sobre o cosseno ao quadrado de x mais c2. Isso tudo é igual a 1. O que a gente pode fazer? A gente pode juntar, né, essas frações, porque elas têm denominador comum, e isso aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x mais c2. Tudo isso dividido para cosseno ao quadrado de x mais c2. Perfeito, isso é igual a 1. Isso aqui vai me resultar o quê? Se eu passo esse cosseno ao quadrado multiplicando, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x mais c2 igual a 1 menos seno ao quadrado de x mais c2. Cara, aí vocês têm que lembrar o que da equação fundamental da trigonometria, né? Olha, seno ao quadrado de algum argumento
mais o cosseno ao quadrado de algum argumento é 1. Se eu isolo o cosseno ao quadrado de um argumento é igual a 1 menos o seno ao quadrado de algum argumento. Isso aqui é verdade, tá? Então, isso aqui é verdade, tá? Cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Não importa o argumento que está aqui dentro do cosseno ou do seno, só tem que ser o mesmo. Consequentemente, aqui a gente já pode dizer que a equação diferencial foi satisfeita por essa solução aqui, tá? Então, eu posso dizer que essa solução que essa função é solução desta equação diferencial, perfeito? Porque a gente viu que no final, condição, a igualdade foi satisfeita. Beleza, vamos lá aqui pro terceiro exercício, tá? Que é o seguinte, eu tenho que mostrar que essa função, se ela é solução ou não dessa equação diferencial. Vamos lá. Aqui eu tenho a primeira derivada e aqui eu tenho a segunda derivada. Então eu tenho que tomar a primeira e a segunda derivada dessa função aqui, depois substituir as derivadas nessa equação. Perfeito? Vamos fazer de azul. Beleza, vamos lá então. Aqui o terceiro exemplo, terceiro exercício. Antes da gente tomar as derivadas e substituir, vamos manipular um pouquinho aqui essa solução, tá? Para facilitar a nossa vida, né? Tá, aqui você tem que lembrar das propriedades de logaritmo, fechou? Logaritmo da divisão. Logaritmo de uma divisão, de uma fração, é a subtração entre os logaritmos, do de cima menos o de baixo, tá? Então você vai ter algo do tipo ln de 1 mais x menos ln de 1 menos x, perfeito? Consequentemente, isso aqui vai ficar C1 mais C2 ln de 1 mais x menos C2 ln de 1 menos x. Perfeito. O que a gente faz agora? A gente precisa da primeira e da segunda derivada, vamos fazer isso então. Primeira derivada vai ser, derivada de constante é 0, aqui vai ser C2, aqui tem uma regra da cadeia, derivada do de fora, 1 sobre x, aplicado no de dentro, né? O de dentro é 1 mais x, então vai ser 1 mais x, vezes a derivada de dentro. Derivada de 1 é 0 e derivada de x é 1, eu nem preciso colocar então, né? Menos C2, vezes a derivada, aqui vai ter uma regra da cadeia de novo, derivada de fora, aplicado no de dentro, vezes a derivada de dentro. Derivada de 1 é 0, derivada de menos x em relação a x é menos 1. Só que esse menos 1 aqui, eu posso já multiplicar com menos que está na frente do C2, e isso aqui vira mais C2. Perfeito? Fechou? Vamos lá então. Fechou. Aí o que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso fazer o seguinte, posso continuar manipulando, e aí eu tiro o C2 em evidência e tiro o MMC entre essas frações. Aí vai ficar como? Vai ficar 1, vamos reescrever, né, de novo, mais x, mais 1 menos x, tá? Bom, isso aqui vai ficar C2, tirando o MMC eu vou ter 1 menos x mais 1 mais x. E aqui embaixo eu vou ter o produto entre eles. Perfeito. Eu posso tirar já esse parênteses aqui, não precisa, tá? E você vai perceber que esse menos x vai embora com esse x e vai ter 1 mais 1, 2. C2 dividido para 1 mais x, 1 menos x. Primeira derivada ok. Fechou? Não, posso manipular mais um pouquinho, né? Aí você vai ter que lembrar que a quadrado menos b quadrado é igual a mais b
vezes A menos B. Então, eu vou ter 2C2 sobre 1 menos x ao quadrado, né? Consequentemente, você pode escrever isso como C2, 2C2. Se eu passo para cima o expoente negativo, 1 menos x quadrado menos 1. Né? Como eu poderia deixar assim também, tanto faz, tá? Não tem problema. Primeira derivada agora sim, ok. Segunda derivada disso aqui, tem uma regra da cadeia. Eu vou ter 2C2, que são constantes, e eu vou derivar aqui, regra da cadeia. Derivada do de fora, aplicado no de dentro, menos 2, vezes a derivada do de dentro. Quem é o de dentro? 1 menos x quadrado. Derivada de 1 é 0, derivada de menos x quadrado vai dar menos 2x. Perfeito? Isso aqui vai resultar... Esse menos vai embora com esse cara, com esse menos. 2 vezes 2 é 4. 4C2. Vai ficar um x em cima. E esse 1 menos x ao quadrado na menos 2 eu posso passar ele para baixo como um expoente positivo. Então vai ficar 1 menos x quadrado ao quadrado. Segunda derivada, ok. Vamos substituir agora nessa equação aqui. Eu não sei se vale a pena. Acho que eu vou copiar ela, tá? Só para não ter que ficar voltando aqui em cima. Só para não ficar voltando lá em cima. Tá aqui a nossa equação que a gente quer substituir as derivadas. E aí vamos ver se o resultado vai bater, né? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai ter 1 menos x quadrado vezes a derivada segunda. Quem é a derivada segunda? 4c2x, que está dividido por 1 menos x quadrado ao quadrado. Menos 2x vezes a primeira derivada. Quem é a primeira derivada? Posso escrever assim ou posso escrever assim. É mais conveniente a gente escrever dessa primeira forma aqui. Então eu vou ter 2c2, que é dividido por 1 menos x ao quadrado. Isso tem que ser igual a zero. Vamos lá. Seguinte, esse cara vai embora com esse cara. Com um desses caras que tem aqui embaixo, né? Porque tem dois caras aí embaixo. Então vai ficar 4c2x dividido por 1 menos x quadrado só. Menos 2 vezes 2, 4. Vezes c2 vezes x dividido para 1 menos x quadrado igual a zero. Pronto, está satisfeita a nossa equação, não é? Não está satisfeita aqui, ó? Por que está satisfeita? Porque eu tenho uma coisa menos ela mesma. Isso dá zero. Então eu tenho algo do tipo zero igual a zero. Perfeito, isso é verdade. Se isso é verdade, eu quero dizer então que essa função aqui é solução desta equação diferencial aqui. Perfeito? Para não ficar muito longa essa aula, eu acho que 3 exercícios aqui já é o suficiente, né? E aí, aula que vem, a gente entra na parte das técnicas de resolução de equações diferenciais de diversas formas aí. Perfeito? Aí essas aulas aí a gente vai fazendo mais com carinho, mais com cuidado, que é para ficar bem explicadinho. Perfeito? Bom, obrigado por você assistiu até aqui e a gente se vê na terceira aula dessa playlist, viu? Não vai me abandonar, não. Falou, pessoal.